E aí pessoal, aula Física 1, essa é a nossa videoaula 05, livro 3, aula 12 do livro de vocês, terceiro ano. Então, bom, a aula de hoje é uma aula quente. Observe pelas chamas e observe que eu tive que colocar aqui ó, um cooler, um ventilador, para não superaquecer o nosso emblema, o nosso adesivo, o nosso alternativa. E aí vamos à aula. Tema de hoje. A aula de hoje é propagação do calor. Então, como é que esse calor se propaga? Tá? Como é que eu vou verificar a propagação? O calor saiu de um corpo para o outro, saiu de casa para o ambiente, do ambiente para casa. As formas de propagação do calor. Então vamos lá. A propagação do calor, observe aqui uma residência e observe as formas que ela pode perder calor. Tá? Aqui em cima nós temos 25% pelo telhado, escapa calor. Pelas janelas, 10%. Pelas paredes, 35%. Pelo chão, mais 15%, e por frechas espalhadas na casa, 15%. Então, são várias possibilidades que se pode perder calor no ambiente, ou absorvê-lo também. A essas setinhas aqui, tá? Nós iremos calcular o que se perde, como se perde, e teremos um valor para isso. A isso utilizaremos uma fórmula cuja letra que calculará é essa letra grega φ, que chamaremos de fluxo de calor. Então, o fluxo de calor está aqui, ó, é calculado tendo quanto de calor eu perdi ou absorvi por unidade de tempo. Lembrando que T minúsculo é tempo, T maiúsculo é temperatura. Tzinho e Tzão, tá bom? Bom, daí o que nós vamos ver aqui é a propagação de calor. Aqui tem uma figura que ilustra bem as três formas estudadas hoje. O calor se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura, lembre-se sempre um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Aqui nós temos uma estrutura de um fogão elétrico. Observe que essa resistência está aquecida ao rubro, vermelha, tá? Observe que as ondas de calor, aqui é a transferência por irradiação, Aqui nós temos o aquecimento da água dentro da panela. Observe que a parte de baixo da panela, a parte de baixo está mais vermelhinha, em cima está mais azulzinha, indicando quente e frio. Então, o quente fica leve, a água quente sobe, a água fria desce porque é mais pesada. Então, o frio é pesado, desce, o quente é leve, sobe. Isso é convecção. E o cabo da panela chega a um ponto que aquece, mas aquece pelo cabo, que é, obviamente, sólido. Daí é a propagação por condução. Vamos analisá-las individualmente, cada uma no seu devido momento. Aqui agora, condução térmica. Quando você olha, tá, esse mecanismo de transferência de calor, condução, ele acontece assim. Eu pego aqui uma barra metálica, uma barra sólida, óbvio, uma fonte de calor, tá? E aqui ele começa a aquecer. Então, aqui, ó, eu tenho partículas que se agitam, obviamente, aquecendo. As partículas da extremidade aquecida do objeto recebem energia e, por isso, agitam-se mais. Se eu chegar aqui e colocar uma simulação, elas vão agitando, 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 agitando e se propagando do ponto de maior temperatura até o ponto de menor temperatura. Isso é a transferência de energia até o ponto menos agitado, ou mais frio, ou menos quente, ou de menor temperatura. Essa agitação propaga-se às partículas vizinhas e destas às outras ao longo do objeto. Lembrando, aqui não há transporte de matéria. A energia ela é propagada a partir de vibração das partículas, ok? Se liguem nisso. Condução é vibração. Eu aqueço uma extremidade e vai aquecer a extremidade contrária, sempre por vibração das partículas que compõem o corpo, tá? Essa forma de condução não se aplica nem nos líquidos, nem nos gases, somente em sólidos, tá? Porque as partículas dos líquidos e gases são muito afastadas, não dá para vibrar e vibrar a vizinha, só em partículas sólidas. Muito bem. Bom, na condução térmica que nós estudamos a lei de Fourier da condução térmica, que estabelece o seguinte: aqui eu tenho uma barra, essa barra metálica, uma barra sólida. Dessa barra, que aqui é um cilindro, nós podemos no meio dela dar um corte, tá? Esse corte aqui, ó, esse corte é a área da secção transversal, que é um corte dado, para ver a área, a espessura, quanto grosso ele é, o comprimento da barra, a temperatura A e a temperatura B, tá? Uma variação de temperatura.
Daí, aí aqui o calor passando, ó, φ, o fluxo, tá bom? Dessa forma, eu posso chegar, Fourier chegou a essa equação. O fluxo de calor, ele depende de quanto calor passa em unidade de tempo. Então, o calor vai atravessar essa barra e eu vou poder olhar para ele. Olhando, eu vejo quanto tempo gastou para passar aquela quantidade de calor, tantos joules, por exemplo, em tantos segundos. Então, joules por segundo, que joules por segundo é o watt, potência, tá? Vamos lá. E Fourier chegou à conclusão que é o seguinte, a depender do tipo de material, a depender dessa área, da variação de temperatura e do comprimento, eu também posso calcular o fluxo, não somente a energia pelo tempo. Aí, ó, a área, aqui, o tipo de material, que é a constante de condutibilidade térmica do material, e a variação de temperatura por L. Essa fórmula, ela nos dá a condição de analisar quem é direto, quem é inverso, de quem depende esse fluxo de calor. Então, o fluxo de calor depende dos seguintes fatores. Primeiro, depende da área da superfície. Então, se a área está aqui em cima, é diretamente proporcional. Quanto maior a área, maior o fluxo. Depende da diferença de temperatura, que também está aqui em cima, certo? Quanto maior for a diferença de temperatura, maior foi o fluxo. Depende do comprimento da barra, que está lá embaixo. Se está aqui embaixo, é inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento, menor será o fluxo de calor. E também depende do coeficiente de condutibilidade térmica K. Essa constante K também é diretamente proporcional. Quanto maior for a constante, maior é a condutibilidade. Aí você pode pensar assim, madeira e ferro. Quem é melhor condutor? O ferro tem maior K. A madeira é péssimo condutor, tem menor K. E assim por diante, tá bom? Bom, Fourier também estabeleceu essa relação para paredes ou chapas. Parede ou chapa. Lá foi nós vimos agora em cima de um cabo, em cima de uma barra, tá bom? Aqui uma parede. Observa essa parede aqui, ó. Nessa parede nós temos a temperatura externa e a temperatura interna, T1 e T2. Nós temos a espessura dela aqui. Deixa eu chegar aqui, aqui, ó. A espessura dela. Então a espessura influencia em passar calor ou não passar calor. Temos a área dela. E temos o fluxo de calor, que chega de um lado e atravessa e passa para o outro. Para calcular esse fluxo, puxa aqui a parede, muito bem, vai ser a mesma fórmula com uma pequena modificação. Ao invés de comprimento, nós temos espessura. Então, ao invés de L, coloca-se E. A questão vai dar essa espessura, óbvio. E aí depende dos mesmos fatores, tá? Que já vimos há pouco. A área, diferença de temperatura, ao invés de comprimento, depende da espessura. Quanto maior for a espessura, menor é o fluxo. Por isso que uma parede de uma casa muito espessa, muito grossa, quanto mais grossa, menos calor se perde, menos calor entra na casa, tá? Então ela vai ter uma proteção maior quanto a essa questão de perder calor ou passar calor para dentro de casa, tá bom? E depende do coeficiente do mesmo jeito do que nós vimos agora numa barra, beleza? Vamos ver o próximo fluxo de calor. A transferência por convecção. A convecção é aquela que depende de fluidos. Então, ó, é um processo de transmissão de calor em que a energia é transmitida através de transporte de matéria. Ocorre nos fluidos. Quem são os fluidos? Líquidos e gases. Como assim, professor? Bom, eu aqueço o líquido de baixo vai aquecer, fica leve e sobe. O líquido de cima está frio, pesado, desce. E isso gera um ciclo de convecção. Olha aqui numa geladeira, tá? Observa aqui, os alimentos, o congelador lá em cima. Obviamente, o congelador está em cima porque o ar gelado é mais pesado. Então, o que vai acontecer? Nós temos ar quente embaixo, ar frio em cima por conta do congelador, certo? Na hora que eu ligo a geladeira que começa a ficar gelada em cima, o ar frio é mais pesado, ele desce. E o ar quente é mais leve, ele sobe. E fica esse ciclo de convecção, ó. Desce frio, sobe quente, desce frio, sobe quente, e o frio vai tocando nos alimentos, os alimentos vão perdendo calor, o calor vai subindo, ao chegar na parte superior do congelador, é a hora que acontece a mágica no refrigerador. O ar quente chega lá, toca nas paredes e ele vai ser levado pelo gás até o dissipador, que é atrás da geladeira. É por isso que aquela telazinha atrás da geladeira fica quente. Ele fica quente não é porque o motor, que não é nem motor, ele funciona não. Ele fica quente porque está retirando o ar quente dos alimentos, do interior da geladeira. Cada vez que você abre a geladeira, o ar quente entra, você fecha, ele vai ter que fazer todo o processo que eu mostrei há pouco de novo. Então, abre a geladeira, o ar quente entra, vai fazer o mesmo processo de novo. Então, quanto menos você abrir a geladeira, obviamente que menos energia você vai gastar da sua residência, certo? Isso é uma fórmula simples.
Vai tirar algo da geladeira, espera, analisa, eu quero tirar esses itens. Quando você sabe os itens que vai tirar, abre, retira e fecha. Pronto, não fica com a geladeira aberta pensando que vai tirar. Nessa questão, você demora muito tempo, mais ar quente vai entrar, a geladeira vai trabalhar mais para poder tirar esse ar quente do interior e jogar para o dissipador no fundo da geladeira, com esse processo de convecção que acabamos de ver. Isso é convecção, transporte de matéria. O ar quente, que estava aqui embaixo, subiu, o ar frio que estava aqui em cima desceu. Então é o ar que se desloca levando o calor, tá bom? A corrente de convecção, e é interessante, cai no Enem, tá? Nós vemos na natureza, por exemplo, quando estamos na praia. À noite, observe que à noite você na praia, próximo do mar, o vento vem da terra para o mar. De dia, quando você está na praia, o vento vem do mar para a terra. Interessante isso. E por que isso acontece? Olha à noite o que acontece. À noite nós temos a formação de brisas continentais, chamadas de brisas terrestres. Aqui a terra está muito fria à noite. Você pisa na areia da terra, está gelada à noite. E você pisa no mar, está quentinho. O que acontece? Quando está frio, o ar desce. Ao descer, gera uma alta pressão. Aqui, a água do mar está quente, o ar próximo delas aquece. O ar quente sobe, gera uma baixa pressão. Então, se aqui tem alta pressão e aqui tem baixa pressão, o ar tende a ir do local de alta pressão para baixa pressão. É sempre assim. Então, o ar se desloca para o mar. Alta pressão vai sempre direcionado para baixa pressão. Onde é que tem baixa pressão? No local que o ar subiu. Onde é que tem alta pressão? No lugar que o ar desceu. Ele desce onde é frio, ele sobe onde é quente. Olha o contrário durante o dia, chamadas brisas marítimas, porque vem do mar. Brisas continentais, porque vem do continente, ou terrestres. As brisas marítimas é o contrário. Aqui a areia está muito quente. Nesse local aqui, ó, a areia está quentíssima. Se a areia está quente, significa dizer que o ar sobe. Se o ar sobe, baixa a pressão. A água do mar está fria. Se a água do mar está fria, obviamente que o ar desce. Se ele desce, gera uma alta pressão. Da alta pressão para baixa pressão, o ar vem do mar para o continente. É por isso que existe a brisa marítima. Então, esse detalhe aqui é algo que vocês devem ter observação para na hora do Enem macetar lá tranquilamente. Ok? Beleza. Bom, e a última forma de transferência de calor é a irradiação. Tá? Ela é, obviamente, formada por ondas eletromagnéticas, tá? Irradia energia, são energias na frequência de infravermelho, você não consegue ver, tá? É óbvio que tem outras formas de energia, do Sol, por exemplo, não só tem o infravermelho, tem ultravioleta e assim por diante. As várias formas do nosso espectro eletromagnético. Mas aqui vamos ver as infravermelhas, porque são as que nós emitimos, os corpos emitem, a Terra emite. Então, também entender que ela não precisa de meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo, é a única que se propaga no vácuo. Condução precisa de um meio sólido, convecção precisa de um meio fluido, mas irradiação, tanto sólido quanto fluido quanto vácuo, se propaga. Tá? Aqui eu tenho o Sol, vácuo e a Terra. Se esse meio não se propagasse no vácuo, não saía calor do Sol para os planetas. E esse calor, ele irradia para todos os planetas. Essa irradiação são ondas eletromagnéticas, ok? E aí nós vimos as transferências de calor por condução, convecção e irradiação. O interessante é nós termos aqui alguns conceitos cobrados. O da garrafa térmica é um deles. A garrafa térmica é como evitar a transferência de calor por condução, convecção e irradiação. A tampa da garrafa. A tampa, ela tenta evitar, tá? Porque ela é um material isolante, tenta evitar a condução térmica. Por ser um material isolante, a tampa. As paredes, dentro tem um vidro, pode ver que a garrafa térmica internamente tem um vidro espelhado. Esse espelho dos vidros, tá? Esse espelho evita, obviamente, a irradiação, porque o espelho reflete a luz. E esse vidro, essa garrafa interna de vidro, é de duplas folhas de vidro. No meio dela tem ar rarefeito ou é vácuo. E esse vácuo é para evitar a condução, no caso aqui a condução. A tampa evita a convecção. Tá aqui, ó, tampa é um material isolante para não deixar o ar entrar ou o ar sair. Tá?
é a convecção. Então a tampa evita que o ar saia ou a água entre. Então ele evita a troca, tá, entre o interior e o exterior da garrafa. A folha espelhada evita a irradiação. E o vácuo aqui entre as paredes, não tem toque de uma parede com outra, ele vai evitar a condução. Por quê? Porque precisa do meio material. E aqui pode ter ar ou pode ser vácuo. É rarefeito. Então não vai ter troca de condução térmica aqui. Não tem o meio material para se conduzir. Tanto na tampa quanto no vácuo, eu posso aplicar condução e convecção, posso aplicar condução e convecção, certo? Aqui, estou tocando na tampa, não vou conseguir tocar no interior. Então, ele é um isolante térmico, não haverá condução. Mas também a tampa evita que os gases entrem ou saem, evita a convecção, ou por convecção. Não que porque é sólido, não, é porque ele evita que o ar saia ou o ar entre. Então a tampa evita a convecção. A tampa normalmente é formada de um plástico que é mal condutor, logo não há também condução. Aqui as paredes têm vácuo. Por ter vácuo, não tem também transporte por convecção. Não vai haver transporte de matéria. E também não tem nenhum sólido ligando uma parede à outra. Não vai haver condução. O único clássico aqui é a parte espelhada, que evita a irradiação. Tá ok? Então, aí nós temos a garrafinha térmica, paredes espelhadas, tampa feita de um isolante térmico e vácuo entre as paredes. E aí evitando todos esses processos. Característico: tampa, convecção, espelho, irradiação, e as paredes que não se tocam, condução. Tá bom? E por último, o efeito estufa. Interessante entender nesses momentos que estamos vivendo com relação ao meio ambiente. O efeito estufa, nós temos aqui uma simulação de 3 possibilidades, melhor, 3 estudos feitos pelos raios vindos do Sol. No momento A, aqui, o que acontece? O raio de luz vem em forma de onda eletromagnética, passa por nossa atmosfera e é absorvido pela Terra. Se ele é absorvido, a Terra se aquece. No momento B, nós vemos que parte desse raio que chegou na Terra, parte foi absorvido, mas parte é refletida e volta para o espaço. Ó, atravessou de volta a atmosfera, não ficou retido. E onde está o efeito estufa? Na letra C. Na letra C nós temos o raio de luz, ele vem, passa, parte é absorvido, parte é refletido, para não superaquecer a Terra. Só que ao chegar aqui na atmosfera, nós temos o acúmulo de gases liberados pelo homem de várias formas. Esses gases refletem a luz de volta para a Terra, superaquecendo. Aqui é o chamado efeito estufa. Então, a partir daqui, nós temos aquelas estufas que, simulando uma estufa natural, onde geralmente na agricultura se usa, aquelas casas de vidro, ali é para permitir a passagem de luz do sol, a luz se concentra, chega à temperatura que se quer e evita que ela saia, fica refletindo dentro naquela casa de vidro, que é para isso que ela é feita. Ali é uma estufa. Só que não precisamos de efeito estufa no nosso planeta Terra. O acúmulo de gases faz com que a temperatura do planeta aumente e isso agrava em várias questões ambientais que nós já sabemos, e uma delas é o derretimento das calotas polares. Ok? Beleza, vamos para as questões. A questão do Enem, primeira questão, aqui temos duas jarras idênticas pintadas, uma de branco e outra de preto, tá? E colocadas cheias de água na geladeira. Elas foram cheias de água, foram colocadas na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus, foram retiradas da geladeira e foi medida a temperatura decorrente para que foi medido o tempo decorrido para que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Então, nós temos aqui uma garrafa branca, pintada de branco, outra de preto, ambas com água, na mesma quantidade, foram colocadas na geladeira no dia seguinte foram tiradas, com o termômetro percebeu que as duas estavam a 8 graus. Deixaram elas no ambiente e calcularam o tempo que elas gastaram para chegar à temperatura do ambiente, e aí de forma natural. Em seguida, as duas jarras, foi aquecida a 90 graus e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingissem a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo, tá? Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações? Então o que a questão quer é, eu tenho duas jarras idênticas, pintei uma de branco e uma de preto.
Coloquei ambas com água na mesma quantidade. Coloquei na geladeira inicialmente, deixei lá a noite inteira. Elas chegaram igualmente a 8 graus Celsius. Tirei da geladeira e fui calcular o tempo que elas gastaram para, no ambiente, chegar à temperatura ambiente. Quem chegou mais rápido, quem demorou mais. Depois, aqueci a 90 graus. Ambas, o termômetro mostrou que as duas estavam a 90 graus. Coloquei no ambiente. Quem esfriou, também mais rápido. Nesse caso aqui, o que temos que observar é o seguinte, tá? A questão é, analise as cores. Branco reflete todas as cores, todas as energias que chegam nela, ela reflete. Boa parte vai absorver. Negro absorve a maior quantidade de energia radiante e também, se ela absorve muito, ela também libera muito. Opa! Se ambas vão chegar à mesma temperatura, então aquela que absorve mais será mais rápida. Aquela que absorve mais é a que libera mais. Então, se ela absorve mais, libera mais. Então, absorver mais e liberar mais chegará à temperatura mais rápido do que a outra. Logo, o preto absorve mais, libera mais. Sempre chegará a uma temperatura maior. A letra A diz, a jarra preta demorou menos tempo nas duas situações, foi o que eu acabei de falar. Cor negras absorvem muito calor. Botem uma plaquinha branca e uma plaquinha negra no sol. Uma placa pintada de branco e uma placa pintada de preto. Vê quem aquece mais rápido? Quem aquece mais rápido é a preta. Vê quem esfria mais rápido e coloca na sombra? A preta. Então, essa é a propriedade da cor preta. Então, da mesma forma que o preto absorve mais energia radiante, ela também emite energia radiante mais rápido. Dessa forma, tá? Ela tanto aquece mais rápido, como esfria mais rápido. É a que gasta menos tempo. É a letra A. Perfeito? O preto absorve mais energia, todo mundo já sabe disso. Todas as energias não refletem nada. Logo, se absorve muito, libera muito. Mais rápido absorvendo, mais rápido liberando. Muito bem. A seguir, estão descritos 3 processos de transmissão de calor. Está ali, ó, 3 processos. Está aqui a chama, está aqui a água aquecendo, está ali uma panela aquecendo e a pessoa com a mão no cabo da panela. Já mataram aí a questão, né? O item 1, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, viajando com a luz, com a velocidade da luz, podendo ocorrer mesmo no vácuo. Só pode ser o quê? Volta para cá? Só pode ser aqui. Isso. As ondas da fogueira. Lembrem, o Sol emite ondas eletromagnéticas no vácuo. E onde mais aqui na Terra? Qualquer chama, toda chama emite onda eletromagnética, tá bom? E as pessoas? Também nós emitimos ondas eletromagnéticas, porque nós emitimos ondas infravermelho. É por isso que aqueles óculos de visão noturna detectam no escuro pessoas, porque elas detectam as ondas eletromagnéticas que são na frequência de infravermelho. Detectam o infravermelho emitido pelos corpos, tá bom? É isso aí que acontece no caso do item 1. Vai lá para o C. O item 2, transferência de calor dentro de fluidos. Opa, falou em fluido, transporte de matéria, fluido, líquido ou gás, que é o caso A. Então, vamos lá para o A. Significa dizer que é, obviamente, fluido, convecção. Primeiro, irradiação. E o último, só pode ser a letra B, transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas. Nesse caso aqui só pode ser lá a condução térmica. Matou a alternativa letra B. 1 vai com C, 2 vai com A e 3 vai com B. Questão simples, questão boa, questão que tem que ser com certeza acertada pontualmente. Não se pode perder uma questão dessa, viu? É a questão do TRI, considerada como fácil. Vamos aqui para a questão de número 3. A 3, Enem também, vamos lá. O bom é que nós já tivemos aqui enumerado no mínimo 2 Enem. Fáceis. Então percebam que quando elas caem, são fáceis. Não se pode perder questões dessas. Quase saiu da tela. Vamos lá. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria. É verdade. Você pega na maçaneta e acha que está mais frio do que o ambiente, do que a própria porta de madeira. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro do refrigerador. Após algum tempo, tá? Ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. É verdade. Então, quando você pega aqui, ó, uma maçaneta, que você toca na maçaneta metálica, vai perceber que ela está gelada. Por que será que ela está gelada?
Pega uma faca, toca na parte metálica da faca e na parte de madeira da faca. Vai perceber que há temperaturas diferentes, principalmente se ela está dentro da geladeira. Isso tem a ver com o quê, pessoal? Todo objeto, pega um objeto, coloque no ambiente, pega outro objeto, coloque no ambiente, pega outro objeto, coloque no ambiente. Todos estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Se o ambiente está a uma temperatura de 28 graus, todos estarão a 28 graus. São corpos que não têm aquecimento próprio. Então eles se equilibram com o ambiente. Ah, professor, mas metal e a madeira estarão à mesma temperatura. Quem mede temperatura é termômetro, não é mão. A mão mede a sensação térmica. Como assim? A mão tem calor. Quando eu toco no objeto, esse calor da minha mão vai ser direcionado para o objeto. Eu vou perder calor. Quando eu perco calor, eu tenho sensação de frio na mão. O que acontece quando eu toco em um objeto que é bom condutor e um mau condutor? A minha mão vai perder calor rapidamente para um bom condutor, a minha mão vai perder pouco calor para um objeto que é péssimo condutor. Então na hora que eu toco na parte metálica da faca, minha mão perde calor rapidamente, fica gelada. Na hora que eu toco a minha mão na parte de madeira, madeira é um péssimo condutor térmico. Eu perco pouco calor, minha mão não fica tão gelada. Então eu tenho a sensação que é frio e eu tenho a sensação que é não tão frio assim. Isso foi por conta não de ser frio ou quente. Foi por conta de quê? A sensação térmica de perder mais calor. Minha mão ficou gelada em um, não ficou tão gelada em outro. Aí eu penso que é o elemento que eu toquei que é gelado. Não. Eu perdi mais calor ou perdi menos calor. Isso é sensação térmica. Daí, a questão quer saber, fisicamente a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Letra A. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor. Não existe absorvedor e fornecedor. Tá? Letra B. O metal absorve mais temperatura que a madeira. Absorver temperatura? Não. Temperatura é uma forma de medir a transferência de calor. Tem a ver com calor, não com temperatura. Temperatura é o estado físico da matéria. Calor é uma energia que se transfere. Calor, temperatura não se transfere. Letra C. O fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Opa! O fluxo de calor sai rapidamente da minha mão para o metal, sai lentamente para a madeira. Quem explica a questão é essa daí. O fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Por isso quando eu pego. Só que se você pegar, faça um teste. Segura a maçaneta por um tempo. Está gelada inicialmente. Deu um tempo. Daqui a pouco você tira a mão, coloca a mão, ela estará na mesma temperatura da sua mão. Não está mais gelada assim. Logo, ela não é fria. Ela conseguiu tirar a calor da sua mão rapidamente, só que você equilibrou com a maçaneta e aí ela ficará na mesma temperatura da tua mão. Ok? Última questão. Está aqui, ó. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife, especificamente do Recife, mas em todo o território nacional. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área de 40 metros quadrados e espessura de 20 centímetros. Então já temos a área e a espessura, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de 33 graus e a interna de 23 graus, qual será o gasto por hora do aparelho ligado, tá? Considerando-se apenas essas paredes, ou melhor, essa parede separadora. Aí dá condutibilidade térmica e dá o custo elétrico por quilowatt-hora, que é 60 centavos. Se eu souber quantos quilowatt-horas eu gastei, multiplica por 0,60 e eu acho a questão. Vamos tirar os dados aqui, ó. Os dados nós temos, tá? Aqui, a área, 40 metros quadrados, a espessura, 0,2 metros, porque ele colocou aqui, cadê? Tá aqui, ó. Ele colocou aqui 20, opa, vamos para cá. Ele colocou aqui 20 centímetros, então 0,2 metros, é o mesmo que 20 centímetros. Temperatura A e B, 33 e 23. A variação aqui vai dar 10 graus Celsius, tá bom? Aqui o custo por hora, por quilowatt-hora, aqui a constante, e o que ele quer é calcule o gasto por hora em uma hora, tá? Porque é uma hora, tá? Aqui quilowatt-hora. Então vamos lá. Pegando aqui, trazendo só os dados. Aqui estão todos os dados, se liguem neles, tá bom? Lembrando que é em uma hora, usando lá o aparelho. A fórmula que nós sabemos desse tema é, professor, aqui mexeu com conta de energia. Bom, meu amigo, o que vamos calcular é o fluxo de calor, que é de quilowatt-hora. Só que nesse fluxo de calor, nós vamos substituir e vamos achar a quantidade de calor gasto, certo? Então, a fórmula é essa. Fluxo é Q sobre ΔT, tempo,
no caso já sabemos que é 1 hora, Ks, a diferença de temperatura e a espessura. Substituindo aqui, eu vou achar a quantidade de calor. Aqui é 1 hora, lembre, aqui vai ter a unidade hora. Aqui 1,25 vai ter a unidade, que é essa daqui, ó, quilowatt por metro Kelvin. Quando eu cortar metro, quando eu cortar Kelvin, sobrará apenas quilowatt. Isso é interessante saber. Professor, mas aqui está em Celsius, aqui está em Kelvin. Só que essa diferença de temperatura vai dar 10 graus o ΔT. ΔT para Celsius e ΔT para Kelvin é igual. Então, qual foi a variação de temperatura em Celsius? 10 graus. Qual é essa variação em Kelvin? 10 graus. Então, aqui agora, a partir desse momento, eu já posso colocar 10 Kelvin. Então, se eu vier para cá, ó, isso aqui já é 10 Kelvin. E esse 50 veio de onde, professor? Multiplicando. 1,25 vezes 40. Dá 50, 10 a menos 3. Aqui, 10 Kelvin. E esse 10 é o 10 a menos 1, ó. Lembra que eu coloquei 0,2 lá? 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 metros, a espessura. Então, a espessura aqui sobe 10 a menos 1, vai 10 elevado a 1. Para poder fazermos aqui o cancelamento dos zeros. 10 a menos 3 cancela com 10, 10 e 10. Eu tenho 3 10, cancela esse. Fica apenas 5. Então, fica 5 sobre 2. O detalhe aqui é a unidade. A unidade é o seguinte. O K é esse rapaz aqui. Kilowatt. O K está aqui, ó, kilowatt, certo? Esse kilowatt não vai ser cortado com ninguém, vai permanecer o kilowatt. Aqui é o tempo de hora. A hora subiu no meio pelos extremos, ó. 1 hora sobe, então vai multiplicar o kilowatt. Então vai ficar kilowatt-hora. O Kelvin está no denominador, vai cortar com o Kelvin do numerador da temperatura. O metro, que está aqui na unidade, no denominador, ó, dividido por metro e Kelvin. Ambos estão no denominador. Ambos virão aqui para baixo. Então, se vir aqui para baixo, o Kelvin daqui corta com o Kelvin daqui. O metro que veio aqui para baixo encontrou com esse metro da espessura da metro quadrado, corta com o metro quadrado da área. Esse. Então, metro com metro corta, Kelvin com Kelvin corta, sobrou apenas quilowatt com a hora que subiu. Então, aqui vai ser 5 dividido por 2 é igual a 2,5 quilowatt-hora. Entenderam agora aí a quilowatt-hora? É por conta do corte das unidades. Se você colocar as unidades, você corta. Na universidade, vocês vão perceber que questões de física são resolvidas com as unidades e os números. Aqui é que nós temos o hábito de não colocar as unidades. Mas ia ficar muito embaraçado aqui se eu colocasse, mas a explicação dá para vocês entenderem. Bom, agora é só calcular qual foi o gasto. O gasto é multiplicar. Pega 2,5 kWh vezes o quanto custa 1 hora e vai dar 1,5, quer dizer, R$1,50. Questão feita, questão aprendida, vocês podem revisá-la à vontade, ok? Então, assim, ficou claro o tema de transferência de calor, tá? Aqui, ó, propagação de calor, foi a videoaula número 5 do livro 3, no caso, no livro 3 é a aula 12, tá? Estudem, revisem, nos encontramos no nosso próximo momento, na próxima videoaula, tá ok? Abraço a todos e até a próxima aula.